Bem, o jogo de hoje foi um jogo muito difícil, um jogo que, apesar da gente ter feito um gol cedo, o adversário nos pressionou muito, jogou arriscando em igualdade numérica. Eu até aproveito a oportunidade para dar os parabéns para a organização do Paraná, uma equipe que nas duas partidas jogou sempre muito bem organizada. Deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho do Alan, ao trabalho do Lúcio. E jogaram de forma diferente hoje do que jogaram no primeiro jogo. Foram mais agressivos, mudaram para um 4-2-4 com um jogo de ligação direta. E a gente acabou tendo algumas dificuldades na nossa construção. Quando a gente errava, o Paraná fazia um jogo de velocidade, um jogo de ligação direta muito forte, que nos trouxe problema. Eles empataram o jogo, deixaram o jogo vivo, foram bastante agressivos na marcação, tentando, na minha opinião, tirar um pouco o jogo de 10 contra 10 e trazer o jogo para duelos individuais, jogo de 1 contra 1. No intervalo a gente fez alguns ajustes, algumas mudanças de posicionamento, algumas correções de timing, de parte técnica. Acho que o Coritiba voltou para o segundo tempo com uma atitude melhor, controlando novamente a partida, criando algumas oportunidades até antes de fazer o segundo gol. Depois fez o segundo gol. E aí, naturalmente, como já tinha uma vantagem no primeiro jogo e estava com uma vantagem no segundo jogo, trabalhou a parte final desse jogo controlando, sabendo que a gente está numa situação bem atípica, que é um período grande de inatividade, juntando com períodos sequenciais de partidas. Apesar da gente ter terminado em primeiro, a gente acabou enfrentando a equipe mais forte que poderia enfrentar num confronto. E foi um bom desafio para a gente, foi muito bom ter passado por essa etapa aí, 2 jogos difíceis, equilibrados, contra uma equipe bem treinada, mas que é importante para o nosso crescimento. Quando a gente encontra problemas no jogo e que a gente ganha a partida, é muito mais fácil fazer o ajuste na vitória, né? Então, eu estou bastante satisfeito com a atitude dos jogadores, estou satisfeito com o nosso crescimento. Evidente que a gente ainda não está jogando no nível que a gente pode, no nível que a gente estava jogando quando paramos, mas naturalmente a gente vai crescer, a gente vai ajustar uma série de pontos. Vamos enfrentar um novo adversário muito difícil. Eu tinha falado anteriormente, quando enfrentamos aqui o Cianorte na nossa casa, que é um adversário muito bem organizado, muito bem treinado pelo João Bursi. E a gente espera mais uma vez recuperar dessa partida. Vamos enfrentar uma viagem longa. Esperamos fazer mais um bom jogo, crescer naquilo que a gente precisa, utilizando todo o grupo, utilizando a força do nosso trabalho para que a gente atinja o nosso objetivo. Então, eu tenho falado desde o início que durante esse período de inatividade em partidas, eu treinei todos os jogadores de maneira igual, sempre falo sobre a competição interna entre eles, e está aberta. Hoje, por exemplo, as 3 trocas que eu fiz foram completamente diferentes das 3 trocas que eu fiz no primeiro jogo, e estou contando com todos os jogadores, estou contando com a competição interna entre eles, para que cada vez mais eles busquem ser decisivos, eles busquem fazer a diferença quando estiverem em campo com a camisa do Coritiba. Estou muito satisfeito com esse comprometimento deles com o trabalho, esse respeito entre eles e essa ambição de todo mundo querer buscar um espaço na equipe do Coritiba. Naturalmente, a gente vai ter uma sequência muito pesada, com pouco tempo de recuperação, com jogos em sequência, e todos, de alguma forma, terão alguma oportunidade. Espero que, com essa forma de trabalhar, de oportunizar todo mundo, de cobrar todo mundo da mesma forma, a gente consiga tirar e extrair o máximo de padrão de excelência de cada jogador. Então, o Igor é um jogador que eu aposto muito, acho que tem um potencial muito grande para jogar em altíssimo nível. Um jogador muito jovem, com valências físicas muito privilegiadas, com uma capacidade de cumprir as funções que a gente pede. No último jogo ele deu assistência para o Robson e hoje foi feliz aí na conclusão do segundo gol, além de ter brigado muito, lutado muito. Evidente que por ser jovem tem um potencial ainda muito grande de crescimento
e eu particularmente cobro muito isso dele e de todos os jogadores, jovens e mais maduros, mas fico feliz que hoje ele tenha tido a oportunidade de fazer o gol da nossa vitória. Tenho muita confiança em todos os jogadores do setor, no Sassá, no Vanderlei, no Robson, no Rafinha, no Elisol, nos atacantes, Gabriel, que pode fazer aquela função, né? Natan Fogaça, jogadores que estão aqui numa disputa interna muito boa e quem ganha com isso é o Coritiba. É como eu venho falando, todas as competições internas, ela sempre vai estar aberta enquanto eu for o treinador do Coritiba. Não vai ter nenhum jogador com direito adquirido de jogar sem competir internamente e os goleiros não vão ser diferentes, né? O Alex teve um problema com Covid, já está recuperado, não pôde treinar adequadamente para entrar numa competição justa, mas a gente é privilegiado, o Coritiba é privilegiado hoje de ter 2 goleiros desse nível, com essa experiência, com essa segurança que trazem para a equipe. Eu estou extremamente satisfeito com a disputa dos 2 e estou muito satisfeito quando os 2 são solicitados, como se comportam no jogo e o que entregam para a gente, né? Se a gente for fazer um histórico aí dos nossos últimos 6 jogos, a gente só sofreu gols de pênalti. A gente estava nos últimos 5 jogos com apenas um gol sofrido de pênalti no jogo contra o Toledo. Hoje sofremos um outro gol de pênalti. A nossa equipe, de uma forma geral, defensivamente tem se portado muito bem, ainda obviamente com uma série de questões aí para crescer, para evoluir, mas eu estou muito satisfeito com aquilo que a gente tem de potencial para crescer, com essa sequência de jogos que a gente vai enfrentar, uma baixa recuperação. Eu estou bastante satisfeito com a possibilidade de crescimento que a gente vem a ter nesse período. Então, eu já tive essa oportunidade de até falar num jogo aqui contra o Cianorte. Eu já joguei contra o João Bursi diversas vezes, nos enfrentamos na base. É um treinador que eu tenho um respeito muito grande e uma admiração pelo trabalho dele. Foi um jogo muito difícil aqui na primeira fase. A gente fez 2 gols de bola parada. É um adversário que com certeza vai ser muito bem organizado, uma dificuldade grande de jogar na casa deles, pela viagem, pelo desgaste, mas com uma confiança grande que a gente ainda tem um potencial grande para crescer, para evoluir e brigar por esse resultado que nos credenciaria aí ao final do Campeonato Paranaense, que é um dos nossos objetivos aqui no nosso ano.